Bom dia para você que está saindo da cama agora, se preparando para começar mais uma jornada, né? São 7 horas em ponto, hoje é dia 20 de agosto de 2025, faltam 13 dias para começar o julgamento de Bolsonaro e da fascistada responsável por aquela fracassada tentativa de golpe no Brasil. Portanto, o tempo está caminhando lentamente, mas estamos chegando lá. Só que durante os próximos dias nós vamos ver algo que o país nunca viu. Aliás, nós já temos visto coisas que o país nunca viu, como essa história toda das consequências da Lei Magnitsky, né? Que ontem derrubaram as ações dos bancos, especialmente do Banco do Brasil, que perdeu mais de 6% do seu valor de mercado. A soma dos prejuízos provocados pelo Bananinha e pelo Paulo Figueiredo no país, os traidores da pátria, já ultrapassa 72 bilhões de reais. O que é esse dinheiro? É o tombo no valor patrimonial das ações de ontem e também os 30 bilhões que o governo teve que alocar para atender emergencialmente os setores que foram pegos de surpresa pelas tarifas estapafúrdias decretadas por Donald Trump, né? Por isso, os dias vão ficar muito mais tensos a partir de agora, né? Existe uma contagem regressiva dos dois lados. Uma para que o julgamento chegue logo e acabe essa novela, cujo final ninguém sabe qual será, e outro no sentido de aumentar as pressões para que o final da novela não aconteça. Então são dois movimentos antagônicos, contraditórios, enquanto isso o Brasil vai se equilibrando aqui em fatos que deixam a gente assim perplexo com a falta de nexo aparente da realidade, né? Porque ninguém imaginava que uma situação esdrúxula como essa, um governo do país mais poderoso do planeta para perseguir um homem tocado por traidores da pátria, gente sem o menor valor, gente da qualidade dessa corja de Bananinha, Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Essa é a gente que está chantageando de uma maneira muito assintosa e atrevida o Brasil. As manchetes não param por aí. Ontem, um avião da CIA, sem matrícula, pousou em Porto Alegre. Pouso autorizado pelo governo brasileiro, o avião pertence ao governo dos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo, o Trump determinou que 3 navios da sua frota de guerra se encaminhassem para as proximidades da costa da Venezuela, né? Ao mesmo tempo, esse Trump ordenou que os militares norte-americanos usem força máxima contra o que eles consideram grupos terroristas, que seriam os cartéis de drogas, né, que eles dizem que são grupos terroristas. Bom, o mercado financeiro caiu por conta dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, né? E, inacreditável, na antevéspera da COP30, o CAD, o Conselho de Defesa da Economia, acabou com a moratória da soja no Brasil. Imagina só, essa moratória da soja, na verdade, impedia que áreas desmatadas depois de 2008 produzissem soja para exportação. O que vai acontecer em função disso? O Brasil, que já está tão matizado pelas denúncias de desrespeito ambiental, fica numa condição pior ainda. É ruim para todo mundo. Vai entender uma decisão como essa, né? E tem mais. Aí uma notícia positiva. Ontem o Hugo Motta, de novo, teve um dia bacana, né? Mais um dia. Hugo Motta está se mostrando aí um personagem que vai suscitar muitos amores e ódios entre nós, porque ora ele age muito mal, ora ele age muito bem, e ontem ele manobrou lá no plenário da Câmara, deu um passa-moleque no bolsonarismo, conseguiu aprovar a urgência para votar o projeto anti-adultização, aquilo que o pessoal já está chamando de Lei Felca, né? E o que vai acontecer hoje, essa votação. Sabe como é que aconteceu isso? O Motta chegou furtivamente no plenário, quando havia só 4 deputados lá, e pediu para os líderes não encaminharem a votação, fazerem isso muito rapidamente, e do nada aprovou a urgência. Quando os bolsonaristas perceberam, não estavam no plenário, quando eles chegaram, já estava decidido o assunto. Portanto, foi uma manobra dessas manobras de mestre do tempo de Ulisses Guimarães. Hugo Motta está nos surpreendendo, hein? E com essas informações, com esse norte, a gente começa o programa de hoje. Vou dizer para vocês que daqui a pouco nós vamos ter uma conversa com a Débora Maganha,
que é a nossa economista e apresentadora aqui do programa de economia do ICL, e ela vem para nos ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil com relação à aplicação da Lei Magnitsky, que isso vai ser daqui a 40 minutos, tá bom? Enquanto isso, a gente vai passando aqui o noticiário. E saiu mais uma pesquisa da Quest. Lula continua ganhando terreno, a avaliação do governo continua melhorando, mas a percepção de que a economia está no movimento, num ciclo positivo, ainda não é fácil para o eleitorado brasileiro, tá? No entanto, é muito tranquilo enxergar nas conclusões desse levantamento a condenação da maioria estrondosa da população brasileira a atitudes como a do Bananinha e a dos bananas do time deles, né? Que são amplamente condenáveis por 70% da população. Vamos ver tudo isso aqui, eu vou ter que correr muito hoje para dar conta do recado aqui. Vou chamar logo o Alex. Bom dia, Alex. Cadê você, homem? O Alex feliz da vida. Hoje ele nem veio com a camiseta. Que camiseta é essa aí, Alex? Essa aqui é do Borussia Dortmund, lá da Alemanha. Eu tenho ela um tempinho. Ela é uma das minhas da coleção de futebol. Panunzo, bom dia primeiramente para você e para todo mundo do chat. Vamos nessa, Panunzo. Bom dia para os palmeirenses, representados aqui pelo Alex, e pelos São Paulinos, né? Representado pela minha neta, Manu, que é São Paulina roxa desde que ela trocou o Corinthians pelo São Paulo. Mas conta aí pra nós, Alex, como é que foi a noite de ontem? Então, Panunzo, a gente começou com um jogo primeiro que foi às 7 horas da noite, que foi entre Vélez e Fortaleza, e o Fortaleza foi eliminado, perdeu de 2-0 lá na Argentina e está fora da Libertadores. Já às 9h30 tivemos lá no Morumbi o jogo entre São Paulo e Atlético Nacional. O São Paulo já começou abrindo o placar aos 3 minutos com o André Silva, fazendo 1-0. Porém, Panunzo, eu acho que no segundo tempo o São Paulo entrou um pouco assim e o Atlético Nacional foi na pressão e conseguiu fazer o gol de empate de pênalti. Porém, teve um jogador expulso e a partida terminou 1-1. Como teve 0-0 lá na Colômbia, o jogo foi para os pênaltis e o São Paulo conseguiu a classificação ganhando de 4-3 nos pênaltis. O português Cedric fechou o resultado e o São Paulo está nas quartas de finais da Copa Libertadores e vai esperar o jogo entre LDU e Botafogo para analisar o próximo adversário, Panunzo. Muito bom. Ontem foi um jogo muito impressionante, né? 1-1 só no tempo regulamentar, como falou o Alex, e 4-3 nos pênaltis. E todo mundo saiu de lá encantado com o Rafael, o goleiro do São Paulo, né, Alex? Sim, lembrando que ele pegou o primeiro pênalti e fechou o gol, porque o São Paulo passou um sufoquinho no segundo tempo lá com o Atlético Nacional pressionando, tentando essa vitória fora de casa para essa classificação. Porém, o goleiro do São Paulo está em uma grande fase e conseguiu, além de fazer um ótimo jogo e também pegar o pênalti que iniciou a cobrança e deixou meio que o psicológico dos colombianos abalado, Panunzo. Muito bom. Bom, Alex, hoje nosso tempo está curtinho, porque nós temos muita coisa, Sim. Então ficamos por aqui, né? Mas é isso, parabéns para os palmeirenses aqui, o Alex está feliz da vida, porque o dia que o Palmeiras ganha ou se classifica é dia de festa para ele aqui no ICL, viu? Isso mesmo. E os São Paulinos também estão de parabéns por essa passagem pela próxima. É engraçado, porque o São Paulo é um time que vem de empate em empate, né? A rigor, no tempo regulamentar do jogo ontem, também terminou em empate. Então é o time que continua e voltou à sua tradição dos empates, mas vai galgando espaço, né? Gente, agora, a meteorologia. Finalmente nós tivemos uma folga aqui do frio, né, que nos acossou durante as últimas semanas. E hoje, quarta-feira, tem um veranico. O pessoal, quando fala, por exemplo, do clima nos países nórdicos, fala, não, o clima é bom, o verão lá esse ano vai cair numa quarta-feira às 2h30. Parece esse veranico que chegou finalmente, né? A temperatura hoje já foi bem maior e virou até manchete o tal do veranico. Nós estamos esperando ele há tanto tempo e ele não vem. Dessa vez chegou. Vamos ver para a manchete, Alex, põe para nós aí. O veranico começa nessa quarta-feira com calor fora de época no sudeste e no centro-oeste. O fenômeno deve levar temperaturas até o fim de semana em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá, que terão tardes quentes e ar seco. Lá em Cuiabá, a temperatura já vinha subindo mesmo, né? Portanto, nós vamos ter aqui, nos próximos dias até o final da semana, essa massa de ar seco, sol e calor, né? Para quem estava cansado do frio, é um alento. Eu gosto do frio, não vou me importar também com um dia de calor, tá? Vamos ver então o mapa do INMET para a gente saber os avisos meteorológicos, onde há tempo mais inclemente no Brasil, né? Começando aqui, olha, hoje lá na região norte, pela primeira vez em muito tempo, não tem alerta de chuvarada.
Bom para quem mora na calha norte do Amazonas, mas ruim para quem mora na calha sul, porque, por exemplo, a situação lá no Acre, né, assusta já, porque o nível dos rios vem baixando e deveria estar muito mais alto nesse período agora, mas infelizmente não está. Nós vamos ter chuvas aqui no litoral do Nordeste, do Maranhão até Fortaleza, chuvas em Alagoas, né, e Sergipe, e também uma condição climática desfavorável no miolo do Brasil, no centro-oeste brasileiro especialmente, né, e boa parte do sudeste, por causa do ar seco. E aqui, olha, no sudoeste do Brasil, vários alertas, tá? Alertas de vendaval, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vendaval, que mais? Vendaval e aqui tempestades, tudo isso aqui entre o Mato Grosso, sulzinho do Mato Grosso, né? E o oeste do Paraná. Então, o pessoal dessa região aqui se prepare para os ventos fortes. Também vai haver vendaval aqui na região de São Paulo. Vamos só ver qual é a previsão da velocidade dos ventos aqui. Ventos entre 40 e 60 km por hora. Para nós aqui em São Paulo, toda vez que aparece essa previsão no Instituto Nacional de Meteorologia, é um prenúncio de que nós vamos ter cortes de luz, né? Porque a Enel, que é essa porcaria de distribuidora, não consegue fazer com que o sistema funcione quando acontece alguma ocorrência meteorológica. Pode ser um ventinho, um vendaval, um vendavinho, pode ser uma chuvinha, a cidade sofre muito. Então, pessoal aqui de São Paulo, que se acautele. Só que hoje é o seguinte, a previsão não é tão drástica assim, então o Inmetro está dizendo o seguinte, olha, rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, há risco de queda, descargas elétricas, não estacione próximo a torres de transmissão, obtenha informações junto à Defesa Civil. Os ventos variarão entre 40 e 60 km por hora, o risco de queda de árvores é baixo, tá? O pessoal ficar tranquilinho aqui. Hoje não vou falar das temperaturas, porque não precisa, está tudo dentro do normal, né? A temperatura subindo em todo o país, então vou passar para o noticiário, tá? Vamos começar aqui mostrando para vocês a home, a página principal do nosso site, que é o iclnoticias.com.br. E aqui começamos com uma manchete engraçada o dia de hoje, né? Porque o Malafaia, gente, esse homem não para de produzir factoides políticos, né? E agora, olha só o que a Juliana da Alpiva descobriu. Uma entidade neopentecostal, uma entidade supostamente religiosa, mas que se apresenta agora como uma manifestação política, né? Apoiou o Malafaia nessa história dele ser investigado pela Polícia Federal. Sabe quem é que controla essa organização? Basta ler aí na manchete. Ele mesmo, Bispo Malafaia. Bispo não, pastor, né? Bispo é aquele outro da calcinha de goeira. Eu vou falar um pouquinho desse caso também. Eu não queria falar sobre isso não, mas vou ser obrigado, tá? Selecionei até um videozinho aí para você ver, porque essa história é uma história tragicômica, né? De um homem profundamente afetado pela própria sexualidade, que de repente teve que se explicar publicamente. E a cada vez que se manifesta, fica pior a situação para ele. Mas vamos lá, olha só. Então, a entidade que repudiou a investigação contra Malafaia é controlada por ele mesmo. Que beleza. O Malafaia escrevendo nota condenando coisas que o envolvem. A entidade evangélica que emitiu uma nota neste domingo condenando a inclusão do pastor Silas Malafaia em um inquérito da PF foi fundada e é controlada por ele mesmo, tá? Em nota assinada por 26 pastores, o tal CIMEB. CIMEB é Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos, afirma o seguinte: não podemos aceitar tamanha perseguição que ultrapassa o âmbito político e atinge também a esfera religiosa. Agora, a verborragia desse pastor golpista virou um problema religioso, né? Eu queria entender qual é a relação que tem Jesus e o Novo Testamento, até o Velho Testamento, com a guerra política em que esse homem se meteu. E desde quando investigar alguém que está coagindo um poder brasileiro é um problema religioso, né? Desde quando? Mas vamos lá, a CIMEB falou o seguinte, olha, a CIMEB foi fundada em 2001 e é presidida por quem? Adivinha? Não vou nem falar o nome, você já sabe, tá? Documentos mostram que contatos da instituição junto à Receita Federal são da editora Central Gospel. De quem é a Central Gospel? Ele mesmo, Silas Malafaia. O endereço fica na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde funcionam as empresas do pastor e também a AVEC, que é a igreja dele, Associação Vitória em Cristo, braço beneficente da igreja, né? E tá aqui, olha, o CNPJ, o cartão do CNPJ da empresa, né? Mostrando aqui, olha, enfim, os dados coincidem. A estrada
do Guerengue, né? Na Taquara. Enfim, endereço eletrônico é jurídico@editoracentralgospel.com. Alguma dúvida de que seja o Malafaia escrevendo sobre si mesmo, né? Com a nota, evidentemente, assinada por outras pessoas que não ele. 26 pastores, né, amigos de longa data de Malafaia, é o caso do pastor Cláudio Duarte, líder do Ministério Projeto Recomeçar, de Duque de Caxias, figura frequente em eventos organizados por Malafaia. Esse Duarte é também um dos principais autores publicados pela editora do pastor, né, a editora Central Gospel. Outro amigo de Malafaia é o conferencista Jabes Alencar. Outro caso é o pastor Michel Abud, da Igreja Embaixada do Reino de Deus de Santa Catarina. Os dois figuram juntos nas investigações da Operação Timóteo, na qual Malafaia foi indiciado por lavagem de dinheiro em 2016. Lavagem do dízimo lá, né? Será que não é pecado não, hein? Lavar dinheiro que é oferta de igreja? Então tá aqui para vocês. Juliana Dalpiva sempre assim, olha, com a informação na ponta do dedo, né? Para servir para a gente aqui essas coisas que tem um bocado de humor, né? Porque não dá para qualificar. O cara funda a entidade para escrever nota a favor dele mesmo, né? Gente, grave mesmo foi o que aconteceu ontem no mercado financeiro, tá? Isso não é alegoria, não é brincadeira, é muito sério. Nós vamos dar um tratamento severo aqui para o assunto no jornal de hoje, porque ele merece, você precisa ficar bem informado sobre essa conspiração, né, da fascistada brasileira, das piores almas desse país aqui, que estão manipulando um país que é um país absolutamente poderoso para tentar fazer com que o golpe que o Bolsonaro tentou dar e não conseguiu seja terceirizado agora pelo Lula, para constranger o Supremo Tribunal Federal. Usando para isso o quê? A indignação da população brasileira. Mas não vai dar certo, tá? Preciso dizer para vocês, porque a população brasileira já percebeu qual é o movimento, isso aparece na pesquisa da Quest, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Mas os bancos brasileiros ontem perderam uma fortuna na Bolsa de Valores. Perderam por quê? Porque o valor das ações caiu pouco mais de 2%, só que algumas instituições, como o Banco do Brasil, tiveram uma queda significativa de até 6%. E por que o Banco do Brasil? Porque o Banco do Brasil está no centro das preocupações de todo mundo. É uma empresa de economia mista, né, com o controle acionário da União, mas é uma empresa que opera também nos Estados Unidos. E aí fica a dúvida, se o governo americano conseguir aplicar a Lei Magnitsky na prática contra instituições que têm relações com o ministro Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil pode ser desconectado da rede SWIFT, né? Pode ser desconectado, mas já há uma manifestação dos diretores dessa rede SWIFT de que a Lei Magnitsky não se aplica dessa forma. Vamos aguardar, porque tem muito desdobramento ainda possível. E eu repito aqui a indagação que eu fiz ontem. Queria muito que você prestasse atenção a isso e me ajudasse a entender, porque eu não consegui. Talvez você tenha uma explicação melhor do que todas as que eu tomei conhecimento aí nos jornais, nas agências estrangeiras e tudo mais. Que é o seguinte, esse assunto tem que ser brecado na justiça americana, tá? E não se ouve falar da contratação de um escritório, porque já não é mais um problema do ministro Alexandre de Moraes, é um problema do país inteiro. Isso pode afetar a vida de todo mundo. Então, isso tem que ser contestado na justiça americana. Por quê? Há manifestações sobejas de que essa aplicação é uma aplicação irregular. Não se pode sancionar uma pessoa que não tenha relação com os objetivos tácitos daquela lei, que são combate às ditaduras, combate a quem deprecia a liberdade de expressão, mas de maneira concreta, não como uma narrativa irresponsável como essa insuflada pelo Bananinha e Companhia Limitada nos ouvidos lá dos altos assessores do governo Trump. Mas o assunto é sério e as repercussões começaram, né? E elas são repercussões muito severas a julgar pelo primeiro dia após a decisão muito correta do ministro Flávio Dino de isolar os efeitos de leis que não vigoram, que não são leis brasileiras, sobre instituições que operam no Brasil. Aliás, afinal de contas, não é disso que o Bananinha e o governo Trump acusam o ministro Alexandre de Moraes? De usurpar a territorialidade brasileira e de estar atuando em território americano, que é uma falácia no caso deles, mas no caso da Lei Magnitsky não. Essa não é uma falácia, é exatamente o que está acontecendo. Vamos para a manchete aqui do Estadão, do caderno Investidor do Estadão. Bancos brasileiros perdem 41,9 bilhões em valor de mercado
com tensão sobre a Lei Magnitsky. Como a Débora Maganha vem daqui a pouco falar sobre isso, eu vou pedir para você um pouquinho de paciência, eu vou ler só aqui as informações mais importantes e depois a gente vai aprofundar isso. As ações de bancos fecharam em forte queda nesta terça, com o mercado digerindo os efeitos da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que na prática visa barrar as sanções da Lei Magnitsky. Com desempenho negativo, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual perderam juntos 41,98 bilhões em valor de mercado, segundo dados de Einar Ribeiro, CEO e sócio fundador da Elos Aeta Consultoria. Então, daqui a pouco, às 7:45, daqui a 25 minutos, a Débora Maganha vai estar conosco aqui para nos explicar o alcance e a gravidade disso e nos dizer o que se pode esperar do mercado financeiro. Eu só antecipo uma coisa, né? Olhe bem nas mãos de quem nós estamos. Um governo francamente fascista nos Estados Unidos, numa conjuração dos neonazistas brasileiros com o presidente daquele país e que tem, na outra ponta, aqui no Brasil, bancos sujeitos a essa ação, que são notórios inimigos do governo Lula, tá? Então aí começa a formar um bolo indecifrável, né? Um novelo gigantesco que ninguém mais sabe aonde é que vai dar, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como eu falei, tá bom? Bom, já não bastava tanta coisa ruim acontecendo, e aí vem o CAD, o Conselho de Defesa da Economia, e apronta mais uma, na antevéspera da COP30, né? Que daqui a 90 dias vai acontecer. Olha só a manchete na Agência Brasil, tá? CAD suspende a moratória da soja e organizações sociais reagem. Vou ler para vocês aqui, depois a gente explica o que é essa tal moratória da soja. Isso aqui vai repercutir muito mal para o Brasil e pode comprometer, inclusive, as exportações de soja brasileiras, porque coloca os produtores que agem corretamente, do ponto de vista ambiental, com aqueles que desmatam a Amazônia e fazem de conta que não existe nenhum tipo de controle ou de limite legal para a sua ambição e a sua ganância. O que diz aqui a matéria da Agência Brasil? Organizações socioambientais manifestaram preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia depois da decisão da Superintendência Geral do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de suspender a moratória da soja. O acordo comercial voluntário existe já há 19 anos e ele proíbe a compra de soja cultivada em áreas que foram desmatadas após 2008, né? Nessa região demarcada como região amazônica e pré-amazônica. Ele é um instrumento usado, inclusive, pelo governo como ferramenta para concessão de benefícios fiscais e ofertas de juros mais baixos em políticas públicas, como, por exemplo, o Plano Safra, né? Sem a moratória da soja, considerada um dos acordos multissetoriais mais eficazes do mundo, abre-se caminho para a soja voltar a ser um grande vetor de desmatamento da Amazônia. E isso enterrará qualquer chance de o Brasil cumprir as suas metas climáticas, disse a coordenadora de florestas do Greenpeace Brasil, Cristiane Mazetti. Segundo os integrantes das organizações, esse acordo nunca representou nenhum tipo de entrave ao crescimento da produção na região amazônica, que registrou um aumento de 344% entre 2009 e 2022. Por outro lado, a redução de 69% do desmatamento do bioma no mesmo período demonstra a eficácia dessa moratória da soja. De acordo com a Superintendência Geral do CAD, a decisão é uma medida que viabilizará a investigação prática de cartel de compra por agentes de grandes tradings. Isso é uma desculpa de aleijado, né? Porque, obviamente, aí, quer dizer, vem a Abiov, que é a entidade que moveu o lobby para conseguir essa decisão do CAD, e acha que está ganhando com isso. É óbvio que não está ganhando com isso. Outras entidades, né, como por exemplo a ProSoja, já disseram que isso é uma coisa muito ruim que está acontecendo. Mas a reportagem da Agência Brasil explica de onde é que veio a pressão para mudar essa coisa toda. Pressão ruralista. A autarquia ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a suspensão teria sido motivada por uma representação encaminhada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. A decisão de suspender, de deixar de aplicar essa moratória da soja, tá? Essa comissão, a Comissão de Agricultura da Câmara, que é o ninho do agronegócio lá no Congresso, aponta uma possível prática de cartel organizada por empresas ligadas à Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal, essa Abiov a qual eu me referi, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC.
O documento apontava que os signatários da moratória da soja teriam acordado em não adquirir grãos de produtores com áreas cultivadas em regiões desmatadas do bioma amazônico após 2008. O compromisso particular firmado entre empresas do setor aplica-se exclusivamente à soja, não abrangendo outros tipos de cultivo, por exemplo, o milho, né? Então está aqui o registro de algo que, se podia ser ruim, não podia vir em hora pior. Se a intenção do CAD era realmente criar um clima mais adverso para uma CAD onde o Brasil cedia e ainda está numa posição de cheque, né? Isso aconteceu por força do CAD brasileiro. E, repito, nem os produtores de soja dessa área de exclusão gostaram dessa história toda. Tá? Resta saber por que esses conselheiros do CAD foram tão sensíveis aos argumentos da multibilionária Abiov e do lobby que ela move. Uma noite estranha, uma noite muito estranha. Quem olhou para o céu lá no Rio Grande do Sul viu um avião branco, sem registro da matrícula, alinhar com a pista do Aeroporto Internacional de Porto Alegre e pousar. Olha só, o avião é esse aqui. Um avião grande, enorme, tá vendo só? Mas não tem matrícula de ninguém. Esse avião pertence ao governo dos Estados Unidos, pertence à CIA, a CIA, né? A agência de inteligência dos Estados Unidos, né? Vou ler aqui para vocês. Não foi a única coisa estranha que aconteceu aqui em relação ao quintal, né? Aquilo que os americanos consideram como seu quintal, a América Latina. Um Boeing 757 C-32B, aeronave operada pelo governo dos Estados Unidos e associada a missões especiais da CIA, pousou na tarde desta terça-feira do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O voo decolou de New Jersey em 18 de agosto, com escalas em Tampa, na Flórida, e San Juan, Porto Rico, e então chegou à capital gaúcha às 17 horas e 13 minutos, segundo informações obtidas pelo jornal O Globo. O jato, que não possui identificação externa na fuselagem branca, é usado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana, com base em Nova Jersey. Diferente do modelo C-32A, que é destinado a autoridades da Casa Branca, esse C-32B é projetado para transportar diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência em missões de rápida mobilização. E aqui a matéria no site do ICL nos conta que é um avião usado em situações de crise, né, para operações de crise. O apelido dele é Gatekeeper, porteiro, goleiro, tá? É aquele que impede a entrada de alguma coisa. Ele já foi utilizado em operações como, por exemplo, a explosão no Porto de Beirute em 2020, e em eventos internacionais de grande porte, incluindo os Jogos Olímpicos. Esse modelo é equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, que garante uma grande autonomia em operações sigilosas. Mas aí eu pergunto, precisava não ter a matrícula estampada na aeronave? Porque todo mundo sabe que um avião sem matrícula só voa se for algo muito especial, né? Pertencendo a alguém muito importante, como por exemplo ao governo dos Estados Unidos. Mas ele é melhor identificável pela ausência de matrícula, porque é um dos poucos no mundo que voam dessa forma, tá bom? Então pousou lá em Porto Alegre. Enquanto isso, nós estamos falando do sul, da América do Sul. No Caribe, né, aconteceu uma outra coisa estranha. Os Estados Unidos, como está aí na manchete da Folha de São Paulo, que você vai ver na sua tela, enviaram navios de guerra às águas da Venezuela e usaram toda a força contra Maduro. Isso aqui tem implicações, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. 3 destroyers americanos de uma classe Arleigh Burke, armados com sistemas antimíssil Aegis e mísseis de ataque, devem se aproximar da costa da Venezuela nessa semana, hoje à tarde, tá? Hoje à tarde, esses navios chegam por lá, segundo a informação do Jamil Chad, ontem no portal UOL, né? E então eles estão se aproximando da costa da Venezuela como parte de um esforço para combater, supostamente, né, cartéis de drogas da América Latina, segundo autoridades dos Estados Unidos, mencionadas pela agência de notícias Reuters. Em paralelo à movimentação, o porta-voz do governo americano, a porta-voz Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que o país usará toda a força contra o regime do ditador venezuelano Nicolás Maduro. O presidente Donald Trump, disse ela, está preparado para usar toda a força americana
com o objetivo de impedir que as drogas inundem o nosso país, além de levar os responsáveis à justiça. O regime de Maduro não é um governo legítimo, é um cartel narcoterrorista, afirmou ela. Isso vai dar uma confusão gigante, né? Nós já vimos ontem, aqui mesmo no Desperta, que o Maduro diz que vai mobilizar 4,5 milhões de milicianos para o caso de haver uma intervenção militar na Venezuela. Acontece que faz muito tempo, já desde a guerra do Iraque, que soldados americanos não morrem em batalha. As guerras são guerras aéreas, são movidas por drones, por aviões, por bombardeios. Então, a ocupação de um território é improvável. Mas as pressões políticas sobre o regime venezuelano, elas vão acontecer de uma maneira muito intensa. E não se pode esquecer que há uma oposição consolidada. E há um passivo da última eleição que irritou uma grande parte da população porque não houve comprovação da vitória de Maduro, né? As acusações de fraude jamais foram desmentidas pelo próprio governo da Venezuela. Ele simplesmente se apresentou como vencedor, não mostrou as atas de votação, o que criou uma situação interna de tensão política. Agora imagina com navios se aproximando, navios de um governo muitíssimo poderoso que qualificam a Venezuela como sendo uma narco-república, que é o que está acontecendo lá. E isso tem uma conotação de gravidade para todos os outros países latino-americanos, mas para o Brasil especialmente, não só porque o Brasil tem uma grande fronteira terrestre com a Venezuela, mas também porque o Brasil está na bola da vez dos Estados Unidos. E essa é uma operação que não constrange somente os venezuelanos, constrange também os brasileiros, que somos nós aqui, porque são os Estados Unidos, né, demonstrando categoricamente que estão dispostos a fazer o uso do hard power para desestabilizar regimes e provocar câmbios políticos, que é esse o objetivo dessa operação. Eu, pessoalmente, não acredito que o Trump vai tentar invadir a Venezuela para derrubar o Chávez, mas ele pode criar instabilidades políticas, como pode criar aqui dentro do Brasil também, com essa história de lei Magnitsky, né? A matéria da Folha ressalta aqui que na última semana a imprensa americana já havia informado que os Estados Unidos colocariam 4.000 fuzileiros navais e marinheiros nas águas próximas da América Latina e do Caribe. Uma autoridade ouvida pela Reuters sob a condição de anonimato confirmou o número, detalhou que se trata de um processo que deve se desdobrar por vários meses. Segundo o funcionário, o plano é que os militares atuem tanto em espaços aéreos quanto em águas internacionais. Logo no começo do seu mandato, em fevereiro, Trump classificou o cartel de Sinaloa do México e o grupo Tren de Aragua da Venezuela como organizações terroristas estrangeiras. O governo ainda prometeu intensificar a fiscalização migratória contra supostos integrantes das gangues. E agora, o governo americano também pressiona o Brasil a qualificar da mesma forma como grupos terroristas os cartéis do crime organizado do Brasil, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, essa miríade de organizações de criminosos aí que estão se transformando num mote político para uma intervenção dessa natureza, né? Que é uma intervenção política feita com toda a força. Ocorre que a imprensa americana está começando a discutir até que ponto essa empreitada pode ser bem sucedida, tá? Esse aqui é o jornal New York Times de hoje. E essa aqui é uma matéria engraçada porque esse assunto recebeu pouquíssimo destaque nos dois maiores jornais americanos. De qualquer forma, no New York Times eu encontrei essa matéria aqui falando sobre as ordens de Trump, né? E o que é que elas vão representar. O que nos diz a matéria? O Trump assinou secretamente uma diretiva ao Pentágono para que comece a usar a força militar contra cartéis de drogas latino-americanos que o governo dos Estados Unidos considera terroristas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão de envolver o exército americano nessa luta é a medida mais agressiva até o momento na crescente campanha do governo contra esses cartéis, ou supostamente contra os cartéis, que podem ser só, como eu disse, um mote político para uma intervenção de natureza geopolítica e ideológica, né? A ordem fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas no mar e em solo estrangeiro contra cartéis. Autoridades militares dos Estados Unidos começaram a elaborar opções sobre como os militares poderiam perseguir os grupos, disseram pessoas familiarizadas com as conversas, falando sobre a condição de anonimato para discutir as delicadas deliberações internas. Só que não é tudo tão fácil quanto o mundo de Nárnia de Trump cogita, né? O próprio jornal está dizendo aqui para a gente, olha, ordenar que militares reprimam comércio ilícito
também levanta questões legais, incluindo se seria considerado assassinato se as Forças Armadas dos Estados Unidos, agindo fora de um conflito legalmente autorizado pelo Congresso, matassem civis, até mesmo suspeitos de crimes que não representam uma ameaça iminente. Não está claro o que os advogados da Casa Branca, do Pentágono e do Departamento de Estado disseram sobre a nova diretriz, ou se o gabinete da consultoria jurídica do Departamento de Justiça produziu uma opinião confiável avaliando essas questões legais. Neste ano, Trump já enviou tropas da Guarda Nacional e da Ativa para a fronteira sudoeste, principalmente para o estado da Flórida, para conter o fluxo de drogas e imigrantes e aumentou a vigilância dos esforços de interdição de drogas. Quando retornou ao cargo em janeiro, Trump assinou uma ordem instruindo o Departamento de Estado a começar a rotular os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. Portanto, vai ser da maneira como eles quiserem, na base da força bruta. E fica aqui uma pergunta para você. É óbvio que nós estamos falando em português e não vamos chegar lá, mas seria muito bom ouvir essa resposta do governo americano, Não seria mais fácil fazer campanhas sinceras de opinião pública para fazer com que a população americana que consome essa droga toda deixasse de consumir? E o inimigo interno deles lá, que é o consumidor americano de drogas, será que não tem responsabilidade nenhuma sobre esse mercado negro que se armou em torno do consumidor de drogas americano? Sabe? Precisava mandar destroyers da Marinha? Não era mais fácil tratar a população adicta de drogas dos Estados Unidos para que viesse de dentro o esforço para a eliminação justamente do poder desses cartéis? Fica a dica aqui para o Trump, se ele quiser. Se ele não quiser, que se dane. Bom, gente, ainda tem um monte de coisa para falar, já são 7h36, mas olha só, ontem o Hugo Mota teve 2 vitórias na Câmara. A primeira delas foi essa aqui que você vai ver na tela, anistia, pacote de impunidade, anistia e pacote da impunidade são derrotados no Colégio dos Líderes lá, que é a reunião dos líderes dos partidos. O Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados se reuniu nesta terça-feira e, mais uma vez, o chamado pacote da impunidade e o projeto da anistia não prosperaram. O tema foi levantado de forma isolada apenas pelo PT e pelo Novo, mas não encontrou respaldo entre as demais bancadas que optaram por não dar sequência ao debate. O líder da maioria, Arlindo Quinalha, confirmou que não houve consenso para avançar com a proposta. O mesmo relato foi feito por Alencar Santana, do PT, e Talíria Peroni, do PSOL, que destacaram que os partidos presentes rejeitaram a tentativa de recolocar a anistia na pauta. O assunto foi levantado, mas não prosperou. Apenas 2 partidos insistiram e acabaram ficando isolados, relatou um dos parlamentares que acompanharam a reunião. Então é isso. A primeira derrota foi lá no Conselho de Ética. E mais tarde, o Hugo Mota deu um passa-moleque no bolsonarismo da Câmara, O que ele fez? Ele abriu a sessão, tinha só 4 parlamentares em plenário e, a partir daí, ele colocou em votação o requerimento de urgência do processo da adultização, a tal lei Felca, e aprovou rapidamente, pediu aos líderes que estavam presentes lá que não usassem o tempo, em 2 minutos e meio de sessão, aprovou o requerimento de urgência para que esse projeto seja votado hoje. Foi uma manobra ao estilo do Ulisses Guimarães antigamente, sabe? Senhores que estão sentados e aprovam a matéria, permaneçam como estão. Só tinha 4, aprovaram. Não tinha ninguém da ala bolsonarista da Câmara e foi uma manobra muito engraçada, tá? Ao mesmo tempo, golpistas clássicos, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, agora voltam a colocar as manguinhas de fora, aproveitando esse clima de exasperação que existe em torno de lei Magnitsky, intervenção direta do Trump e companhia limitada. Vamos ver o que disse o governador de Brasília ontem para uma plateia, onde estava também Ciro Gomes, outro inimigo declarado do governo atual. Roda para nós, Alex. Porque o que nós vivemos hoje não é uma plena democracia, não. Ela é um pouco de ditadura, com a pitada do judiciário e com necessidade de se avançar, Arthur, nos grandes temas da nação, como disse o nosso governador Tarcísio. Os problemas hoje são graves, são sérios, e o extremismo político não está permitindo que a gente crie soluções viáveis. E eu acredito sim que a gente vai sair disso, mas após as eleições de 2026. Construindo depois um futuro para esse país que possa pacificar a nação
e não viver de extremos como nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, o governo de plantão hoje, eleito por apenas 2 milhões de votos de diferença, aposta no atraso do país e na divisão para poder tentar vencer as eleições do ano que vem. Eu quero pedir para o Amaral vir aqui em cima, por favor. Já está chegando aqui, porque... Pede para o Amaral vir aqui, por favor, para mim, porque caiu o meu retorno aqui. Estou sem retorno, eu vou precisar dele para falar com a Débora daqui a pouco. Que é assim, viu, gente? A gente resolve tudo no ar mesmo, porque não tem como, né? Vamos dar um pouco de risada sobre um assunto que é sério, tá? Eu fico morrendo de pena. Eu vi isso acontecer nesses dias, fiquei tentado a falar sobre isso aqui, mas acho que tem assuntos que dizem respeito à vida sexual, à vida pessoal, né? E isso não é objeto de interesse jornalístico. Mas acontece que esse caso está tomando áreas assim que precisam ser mostrados, porque o Brasil é um país hoje que permite às pessoas fazerem o que bem entender. Nós somos uma democracia, inclusive na área dos costumes, nós estamos muito bem posicionados, né? E hoje, sim, é possível ser gay e ser feliz no Brasil. Mas tem gente que não sabe disso e usa uma máscara de reacionarismo e de moralismo para cobertar a sua postura. Eu estou me referindo àquele bispo de Goiás que foi flagrado de calcinha e peruca loira, veio a público acompanhado da mulher para dizer que estava participando de uma investigação para buscar endereço. Isso foi no primeiro dia. Ele apareceu de peruca e calcinha preta. Aí apareceu um segundo vídeo, o mesmo pastor, de calcinha azul. E agora apareceu um terceiro vídeo. Parece que a investigação do endereço do pastor é sobre toda a planta de endereço de Goiânia. Vou mostrar para vocês isso aqui. Olha, é uma situação que inspira respeito, tá? Principalmente pela carga de preconceitos que ela suscita, né? Alex, mostra pra gente, por favor. Aparece aí, pastor, né? Aparece de calcinha e peruca loira e ele diz que ele está nas ruas de Goiânia dessa forma aí, travestido, e ele não admite que estava fazendo o que estava fazendo, né? E já foi flagrado 3 vezes nessa situação e continua repetindo. Então, estou mostrando isso só para dizer para vocês que eu me compadeço desse personagem. Deve ser uma pessoa extremamente infeliz. E isso... Tudo certo aqui, Alex. E isso deve ser muito complicado, né? Uma pessoa não se sentir à vontade, ter que vestir uma máscara como essa para quê? Para o exercício da plena sexualidade. Então, eu quero lembrar aqui para os bolsonaristas, outra vez, tá? Não tem problema nenhum, gente. A vida sexual não é problema meu, nem seu, nem de ninguém. O que é ruim é perceber que as pessoas têm um bloqueio, né? Uma capa assim, de moralismo tão cínica, hipócrita, que elas não conseguem se posicionar. Imagina a dor desse senhor, da família dele, né? Ao verem essa identidade secreta revelada dessa forma, tá? Gente, olha, eu tenho mais alguns minutinhos só, porque a Débora Maganha já está chegando por aqui, né? Eu já vou falar com vocês sobre o assunto que ela vai tratar aqui hoje, que é a questão dos efeitos da Lei Magnitsky, mas eu preciso mostrar para vocês aqui também a pesquisa da Quest, que saiu hoje, e ela tem algumas coisas bastante interessantes. Quero rapidamente, Alex, só mostrar para vocês... Vou botar aqui na tela, nós vamos ver muito rapidamente isso aqui, senão não vai dar tempo de conversar com a Débora. Olha, aprovação ao governo Lula. Tá aí, Alex? Pode botar na tela se tiver. Entrou em modo imprimir? O que significa isso, modo imprimir? Enfim, tá aí, ó, voltei de novo. Tá aí na sua tela, não? Bota no ar, só para eu ver o que é, para eu ver como é que corrige aqui. Beleza. Vocês vão ver aqui no meu back-office aqui do PowerPoint, tá? O que diz aí esse primeiro slide? Olha só, repare que a partir de maio desse ano, a curva azul aí de baixo começa a apontar para cima, né? Fechando a boca do jacaré. E a curva vermelha em cima, que é a da desaprovação, começa a caminhar para baixo. A diferença entre os que aprovam e os que desaprovam o governo Lula, que chegou a ser de 15 pontos lá em março, agora diminuiu, é de apenas 5 pontos. Próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui, ô Alex, porque não tem cabimento a gente apresentar dessa forma. Agora vai dar certo. Vamos lá. Deu certo aí, né? Não deu certo não, mas vai ficar
dessa forma mesmo. Então, vamos lá. A avaliação do governo Lula caminha... a avaliação negativa decrescente chegou a 39 pontos, partindo lá de 43 e de 31, e subiu de 26 para 31. Portanto, ele ganhou 5 pontos, ao mesmo tempo em que a avaliação negativa decresceu 4 pontos, né? O que é bom para o governo Lula. Próximo slide. O governo Lula está melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? 43% acham que está melhor e 38% acham que está pior. Portanto, nesse mês, inverteu essa curva, né? Porque até o mês passado, até maio passado, aliás, essa avaliação era desfavorável para o governo Lula, que tinha 44% de pior aqui nesse quesito, e o governo Bolsonaro era considerado melhor. Bom, vamos lá para o próximo slide. Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? Aqui a percepção da população ainda não acolhe o que nós vamos ver em seguida, tá? Olha, só 36% acham que o Brasil está indo na direção certa e 57% acham que está indo na direção errada. Ocorre que os que acham que o Brasil caminha na direção certa subiram de 32 para 36, portanto, o governo Lula ganhou 4 pontos aqui e a desaprovação, ou seja, os que acham que o Brasil está indo na direção errada, deixaram de ser 61% e passaram a ser 57%. Sobre a avaliação da economia, 46% acham que a economia piorou, mas 30% acham que ela ficou do mesmo jeito e 22% acham que ela melhorou, tá? Sobre se está mais fácil ou mais difícil conseguir um emprego hoje do que há um ano. Ainda aqui, a sensação de que a dificuldade é grande é prevalente, tá? 55% acham que é mais difícil conseguir um emprego hoje, 34% acham que é mais fácil. O preço dos alimentos, tá? 60% continuam achando que os alimentos subiram, mas já foram 88%, tá? E os que acham que caiu subiram de 8% para 18%, né? Portanto, há uma queda de 22% na percepção da carestia e um aumento de 10% na percepção de que as coisas ficaram mais baratas, né? Sobre o tarifaço, o que diz a pesquisa? 66% dos brasileiros achavam em julho que a carta de Trump, que sabiam da carta de Trump, né? Hoje são 84% que sabem sobre essa carta de Trump, só 16% não sabem, antes eram 33%. Trump está certo ou errado ao impor taxas para o Brasil? 71% da população acham que está errado, só que tem 19%, 21% ainda que acham que ele está certo. Número que se manteve estável dentro da margem de erro, né? Tarifas altas dos produtos brasileiros vão prejudicar a sua vida? O tarifaço vai ter consequências práticas para as pessoas? 77% acham que sim e 20% acham que não. Portanto, uma percepção muito forte da inadequação e da gravidade desse tarifaço, né? Como é que o Brasil deveria reagir às taxações dos Estados Unidos? 67% ou 2/3 da população acham que deveria negociar e 26%, 1/4, acham que o Brasil deveria retaliar, que o Brasil deveria taxar também os Estados Unidos. Portanto, os que preferem a saída da via negociada são muito mais numerosos, né? Qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate? 48% acham que é Lula e o PT, e só 28% acham que é Bolsonaro com o seu grupo de aliados, né? E tem 15% da população que acham que é nenhum. Portanto, aqui, olha, uma coisa que indica que proximamente a avaliação do governo Lula deve melhorar mais ainda com essa perspectiva, né? Vamos para mais um aqui. Quem é que está agindo bem, quem é que está agindo mal diante das tarifas do Trump? 44% acham que é o Lula, que está agindo bem, 24% dizem que é o Tarcísio, 19% que é o Ratinho e o Haddad. Se somar o Lula com o Haddad aqui, dá 77% de avaliações positivas, tá bom? Lula está aproveitando essa situação para promover? Aí 49%, metade da população, metade dos entrevistados acham que Lula está agindo em defesa do Brasil, mas tem 41% que acham que ele está aproveitando para se promover. Trump é capaz de inverter a inelegibilidade do Bolsonaro? Existe uma certeza cristalizada aqui, para 55% da população de que não reverterá, e 31% acham que sim. A percepção daqueles que acham que o Trump tem força suficiente para tirar o Bolsonaro do calabouço onde se enfiou, também baixou, tá? Portanto, a desesperança aparece claramente aqui. Eduardo Bolsonaro defende os interesses do Brasil ou o interesse dele e da família Bolsonaro? 70% da população dos entrevistados
nessa amostra acham que o Bananinha está defendendo os interesses próprios dele e da família. Mas tem 23% aqui, 1/3, né, que acham que está defendendo os interesses do Brasil. Bom, chega disso aqui, daqui a pouco no N1 essa pesquisa vai ser dissecada pelos nossos analistas e eu vou conversar agora com a minha amiga Débora Maganha. Cadê a Débora? Alex, bota ela no quadro, por favor. Ela está sem retorno aqui. Hoje nós estamos com uma situação confusa aqui no programa, né? Bom, então vou antecipar aqui o assunto sobre o qual nós vamos falar. Põe na tela para nós, por favor, Alex. Olha, o Ibovespa despencou 2,1% ontem, né? É uma diferença de apenas 2%, mas fez um grande alarde isso aqui. Por quê? Porque ontem foi precificado, né, foi precificada a interferência dessas ações do governo Trump em benefício dos traidores da pátria e da família Bolsonaro como causa do que aconteceu ontem. E não foi pouca coisa, tá? Essa pequena diferença de 2,10 representou uma perda de valor patrimonial para os bancos brasileiros de 42 bilhões de reais. É muito, muito dinheiro. Obviamente que no vai dos dias, né, isso vai sendo mitigado pela acomodação natural do mercado, mas o impacto é um impacto gigantesco e justamente em um setor em que claramente não goza de nenhuma simpatia pelo governo atual, né? E muitas vezes se coloca contra o governo de uma maneira tosca e querendo, inclusive, né, o pessoal da Faria Lima não se cansa de repetir que adoraria que o Bolsonaro não tivesse saído do governo, né? São apoiadores e alguns são até financiadores desse movimento golpista. O que diz aqui? O Ibovespa fechou com uma forte baixa nesta terça-feira, caindo 2,10%, encerrando o pregão aos 134.432 pontos. Foi a segunda maior queda do ano desse indicador. O movimento foi liderado pelas ações do setor financeiro, com destaque para o Banco do Brasil, ON, que recuou 6,03%, seguido por quem? Santander e B3. Também registraram perdas significativas, o Itaú caiu 3,84% e o Bradesco, cujas ações perderam 3,43% do valor na sessão de ontem do mercado financeiro, né? No mercado do câmbio, o dólar ficou 1,2% mais caro frente ao real, terminou o dia cotado a 5,50. Essa cotação ao final do pregão não chega a constituir um absurdo, né? Porque nós já tivemos dólar muito mais alto do que isso. No entanto, o movimento é que incomoda e preocupa. O tombo do índice, segundo agentes do mercado, diz aqui a reportagem do ICL, refletiu o aumento da aversão ao risco após um novo desdobramento no campo político. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de tentar barrar as sanções impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes acendeu alertas no mercado. A interpretação do famigerado mercado é de que a decisão de Dino pode levar o Supremo a aplicar punições às instituições que acatem as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra Moraes. Além disso, os investidores interpretaram o gesto como um sinal de um possível recrudescimento nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o que elevou a percepção de instabilidade institucional. E aqui vem a pergunta, será que o mercado financeiro também age como biruta de aeroporto? Né? Dino estabeleceu que ordens judiciais exaradas, né, de governos estrangeiros não têm eficácia no Brasil, a menos que elas sejam homologadas, né, o que ampliou a polêmica em torno da Lei Magnitsky. Esse despacho do ministro Flávio Dino, emitido em um caso ligado à tragédia de Mariana, estabeleceu que o que juristas classificam como uma obviedade em termos de soberania. Nenhum país cumpre automaticamente determinações externas sem passar por um processo legislativo interno, como ocorre nos pedidos de extradição. Mas apesar do caráter técnico e esperado, a manifestação ganhou novas proporções ao ser associada à Lei Magnitsky, que prevê sanções internacionais contra autoridades acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos. As bolsas de Wall Street, lá fora, né, se incomodaram com mais uma decisão do governo Donald Trump, que, na surdina, ampliou a tarifa sobre metais. Isso em meio a um sentimento que já era de cautela com os investidores à espera do que vai falar Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Federal Reserve, né, na sexta-feira 22, num simpósio anual que acontece em Jackson Hole. O Dow Jones caiu apenas 0,02, quer dizer, terminou o dia praticamente como começou,
E o Standard & Poor's caiu 0,58, fechando em 6.411 pontos. A Nasdaq caiu 1,43%, tá? Então está aqui o registro do estrago. Eu quero saber do Alex se a Débora vai conseguir entrar ou não. A Débora está me dizendo aqui, uma pena, viu? Que a Débora não consiga entrar aqui da nossa redação. Mas ela vai estar comentando daqui a pouco, né? Ela vai estar ajudando aqui as nossas equipes a entenderem os desdobramentos dessa história toda, tá? Do que vai acontecer hoje, né, no mercado financeiro e do que vai acontecer a partir de agora no futuro imediato, porque existe aí uma ameaça em nível de hard power que é uma ameaça terrível. Estados Unidos agora, além do simbolismo de atitudes covardes como essa contra um ministro de uma corte de democracias estrangeiras, agora querem constranger a América Latina com um poderio bélico, né? E essa história só Deus, se é que sabe onde irá acabar. Olha, como a Débora não virá, vou me esticar aqui um pouquinho mais, nós temos mais alguns minutinhos, e no portal do ICL tem uma informação hoje que é bem importante para a gente entender. Como é que os 0,1% dos super ricos brasileiros acumularam renda maior que a de 80 milhões de pessoas. Quer dizer, 0,1% os super ricos no Brasil têm mais dinheiro do que 80 milhões de pessoas no Brasil. Estudo com base no imposto de renda revela um salto na desigualdade entre 2017 e 2023. 0,1% mais rico já ganha mais do que os 50% mais pobres. Então, o que está havendo é um processo de concentração de renda, a despeito de todas as tentativas do governo de, enfim, forçar um processo de distribuição pela via fiscal, né, pela via do imposto de renda. Vou ler aqui para vocês um trechinho dessa matéria, que diz o seguinte: o Brasil viveu entre 2017 e 2023 uma intensificação inédita da concentração de renda, especialmente entre os brasileiros super ricos. Segundo estudo publicado no site Fiscal Data, com base nas declarações de imposto de renda pessoa física, o grupo dos 0,1% mais ricos, esse grupo é composto por cerca de 160 mil pessoas, capturou 85% do crescimento da renda no período. É mole? A análise técnica elaborada pelos pesquisadores e economistas Sérgio Wolff Gobetti, Priscila Kaiser Monteiro e Frederico Nascimento Dutra mostra que a renda média da população adulta brasileira cresceu 1,4% ao ano acima da inflação. Só que os super ricos ganharam muito mais do que isso. Olha, o top 1%, o topo do topo, 1.600.000 pessoas, teve um crescimento anual da renda de 4,4%. O top 0,1% é o topo do topo do topo, tá? Alta de 6,9% ao ano. E o 0,01% é o topo do topo do topo do topo. Avanço de 7,9%, quase 8% ao ano. Mais do que o crescimento médio da economia chinesa no mesmo período. E nós estamos falando aqui de uma categoria social brasileira, tá? Essa aceleração dos ganhos no topo da pirâmide elevou a parcela de renda apropriada por esse 1% mais rico de 20,4% para 24,3%, um recorde na série histórica da Receita Federal iniciada em 2006. O 0,1% mais rico, por sua vez, passou a deter 12,5% da renda, mais do que os 50% mais pobres, que dividiram apenas 10% do total. E aí vem os reacionários e apresentam aqui indicadores de que a renda média da população brasileira caiu. A renda média da população brasileira caiu, entre outras coisas, por esse motivo. Só ganha mais no Brasil hoje quem já ganhava muito, né? Para todos os demais, é uma situação de inferioridade na hora da divisão do bolo. Aquele bolo que o Delfim Neto, no tempo da ditadura, falou que era preciso deixar ele crescer para depois dividir. A fase do crescimento chegou, a da divisão, no entanto, não. O populacho foi excluído, né, da mesa desse bolo, que está sendo comido pelos mesmos de sempre em fatias cada vez maiores, tá bom? Gente, vocês estão vendo aí essa bagunça na geopolítica global, né? Os Estados Unidos se transformando num território de barbárie institucional, né? Com a derrocada evidente da democracia daquele país. E você se pergunta assim, mas o que está acontecendo com o planeta? Deixa eu dizer uma coisa para você, é algo que já estava descrito e previsto, inclusive teorizado, em obras de muito fácil assimilação, de fácil leitura, como esse livro que aparece aqui embaixo, olha, Como as Democracias Morrem, tá bom? Aqui está Como Salvar as Democracias, que é o título da aula que a gente vai oferecer aqui gratuitamente no dia 28, para você
que faz parte da nossa comunidade aqui ou que assiste os programas do ICL, né? Então, é muito importante entender o que isso significa e ninguém melhor para explicar do que os autores da teoria, né? Os autores do livro Como as Democracias Morrem. O Levitsky não vem, mas o Daniel Ziblatt, que é professor de Harvard, vai conversar com o Eduardo Moreira, vai dar uma aula para a gente explicando como os anocratas ou os autocratas deste mundo usam as franquias da democracia para erodir, para detonar a própria democracia. Vai ser uma aula espetacular. Eu não vou perder e acho que você que se interessa, né, que está se sentindo, né, mordido por essa situação toda, não deveria perder também. Para participar é muito simples, você entra aqui no despertaicl.com.br e aqui você pega o seu convite, é de graça para todo mundo, não precisa ser colaborador do ICL nem nada. A sua parte disso é só ir assistir a aula, porque eu tenho certeza absoluta que depois dessa palestra do Ziblatt, a sua visão de mundo vai ficar muito melhor do que é agora, nesse momento, porque esses caras têm a chave teórica do que está acontecendo conosco. E o que ele vai falar para vocês é algo muito importante de entender. Então, despertaicl.com.br. Se você quiser buscar seu convite agora, por favor, aproveite esse intervalo que vai acontecer entre nós aqui no Desperta e o N1, porque nós vamos falar mais uma vez sobre isso aqui com o Eduardo Moreira, tá bom? Quero desejar para vocês um bom dia, uma boa quarta-feira. Eu volto aqui dentro de 23 horas, às 7 horas da manhã da quinta, para ver o que sobrou deste mundão velho de guerra. Tchau, obrigado pela sua audiência. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse recado. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.